Mas agora eu quero falar de medicina. Dr. Guilherme Ossoni, como é que vai o senhor? Muito boa tarde. Boa tarde, Milton. Prazer. Fico muito feliz pelo convite, honrado por estar podendo participar aqui do programa para todo ouvinte da Band. Sou muito fã de futebol, né, e poder falar um pouquinho aí da minha especialidade, um pouquinho sobre problemas de coluna, com um grande ícone, né, do jornalismo esportivo aí, é uma grande alegria para mim. Obrigado pelo convite, tá? Muito obrigado, e a honra é toda nossa, da Rádio Bandeirantes e minha também, tá bom? Ô doutor, o senhor já falou o lead da coisa aí, mas dê mais detalhes. O seu trabalho, doutor, é coluna, exatamente coluna? Explique pra gente, por favor, porque eu de medicina só sei tomar guaraná. Perfeito, Milton. Então, minha formação de base, eu sou médico neurocirurgião, né? Então, especialista no tratamento de doenças do cérebro, do crânio, da coluna e de nervos periféricos. Mas com o meu aprimoramento, eu sempre foquei mais nessa parte da área da coluna, que foi um ramo que me motivou mais, assim, que me apaixonou mais dentro da própria especialidade. Então, grande parte do que eu faço hoje é tratamento de doenças da coluna e de dor crônica. Acabo também fazendo um pouquinho de cirurgias relacionadas ao cérebro também, mas muito mais focado na coluna agora. Pois não. Doutor, é claro que o senhor é um professor, mas exatamente só sobre futebol. Qual é o problema mais grave, mais preocupante que o senhor tratou? Não precisa nem citar o nome do jogador, tá bom? Como é que foi? Bom, os estudos mostram para a prevalência de doença de coluna em jogadores de alto rendimento aqui no Brasil, né, em atletas esportivos, principalmente em relação à coluna, eles têm uma prevalência de 4 a 7%. O que é isso? Se a gente pegar um corte de 100 jogadores de futebol, em média 4 a 7 jogadores vão sofrer com problemas de coluna. Não necessariamente são problemas graves, pelo contrário, a maior parte, 95% desses problemas de colunas, a gente consegue resolver com o que a gente chama de tratamento conservador, né? Fisioterapia, reabilitação física com fortalecimento muscular, medicações, às vezes infiltrações, outras terapias analgésicas, e somente aqueles casos refratários que não respondem às medidas iniciais é que acabam evoluindo para tratamento cirúrgico. As principais lesões na coluna, né, em relação aos jogadores de futebol, são lesões mais agudas de fácil resolução, né, em poucos dias o paciente já consegue estar reabilitado, estar voltando aos treinos, em pouco tempo voltar à prática durante os jogos, tá? As lesões mais comuns são os entorses, né, e as contusões musculares e ligamentares. Então, normalmente por estiramentos, movimentos repetitivos, muita lateralização de tronco, flexão excessiva, né? E uma coisa que é curiosa, tá, Milton, é que mais de 80% dessas lesões, quando elas ocorrem, a gente acha que né, a gente tem a impressão de que essas doenças vêm muito relacionadas ao jogo em si, né, onde ali o atleta está se entregando mais, está fazendo um esforço mais devido. Pelo contrário, 80% dessas lesões ocorrem durante a pré-temporada e durante os treinos. Então, e normalmente são lesões leves, tá? Agora, outras doenças que não são tão frequentes, mas que também costumam aparecer com uma menor prevalência, hérnia de disco, fraturas da coluna vertebral por estresse, né? Porque excesso de uso daqueles ligamentos que estão protegendo ali o osso, aí o osso pode sofrer pequenas rupturas, pequenas trincas, né? Deslizamento de vértebra, que chama de espondilistese. Então, assim, já operamos jogador de futebol? Sim, com certeza. Só que é a menor parte dos casos, né? Inclusive, a gente operou, mas assim, saiu já na mídia, então por isso que a gente acaba divulgando, né? O Allan Kardec mesmo, aí, atacante do Atlético Mineiro, no fim do ano passado, foi feito um tratamento cirúrgico, plena recuperação, voltou ativa, total, né? O próprio Diego Costa, na época do Atlético de Madrid, também fez uma cirurgia delicada na coluna cervical, por uma hérnia de disco grave, ele comprimindo a medula, que estava afastando ele por vários treinamentos, foi submetido a tratamento cirúrgico, seguiu com uma excelente evolução clínica, pôde voltar plenamente aí as suas atividades, voltar a jogar em alto nível. Então, a gente divulga esses nomes, porque assim, são coisas que a própria assessoria deles divulgou na mídia, na época, estavam passando por esse processo. E existem vários outros jogadores também que são submetidos a tratamentos cirúrgicos minimamente invasivos ou cirurgias convencionais no nosso dia a dia, mas por sigilo médico a gente também evita, a não sei que realmente a assessoria deles de imprensa queira
a divulgar. Perfeito? O senhor recebeu até hoje uma consulta ou um convite de um time de futebol para contratá-lo, ou o senhor só trabalha no seu hospital? Não, perfeito. Seria uma honra muito grande, mas ainda não. Como fã de futebol aí, adoraria poder prestar um pouquinho de serviço para qualquer clube que fosse. Mas não, hoje eu foco muito na minha carreira dentro do consultório, né? Eu atendo em diversos hospitais de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Mas tem meu consultório, um consultório em cada uma das capitais aí, São Paulo capital, Rio de Janeiro capital e Vitória capital do Espírito Santo. E a gente atua em diversos hospitais desses estados de acordo com a cobertura do convênio do paciente. Então, mas o foco mesmo hoje tem sido o consultório com realização de cirurgias eletivas. Então, a gente pede para tratamento cirúrgico, autorização para o convênio ou cirurgias particulares e acaba realizando. Lembrando sempre que a gente não só opera, pelo contrário, no consultório também, maior parte dos meus pacientes vem buscar problemas de dor crônica, problemas relacionados à coluna, a gente sempre trata de forma conservadora, tenta várias terapias e com muito sucesso na imensa maioria dos casos, só que infelizmente alguns casos refratários de doenças mais graves acabam evoluindo para essa intervenção cirúrgica. E esses casos pontuais que a gente você vai para o hospital para fazer o procedimento cirúrgico. Ô, doutor, uma curiosidade, nem fala o nome do jogador, é claro, mas o senhor já teve casos muito graves, ou mais ou menos graves, em relação à tua atividade específica? Sim, com certeza. Já aconteceu aqui, atleta, né, mas de outro esporte, uma lesão mais grave da coluna. Dois exemplos, uma fratura na coluna que aconteceu durante a prática esportiva, né, que levou uma compressão da medula ali, teve uma explosão das vértebras, acabou comprimindo a medula, e isso aí deixou um déficit de força importante na perna do paciente, ele perdeu grande parte dos movimentos, teve que fazer uma cirurgia de emergência, uma cirurgia mais complexa de reconstrução da coluna, que chama de artrodese, estabilização com pino, parafuso. Depois de um bom tempo de reabilitação física e trabalho de fortalecimento muscular, ele conseguiu recuperar aí a totalidade da função do membro inferior. E um outro caso, também uma hérnia de disco, né, que é uma doença das mais comuns na coluna lombar, causando uma história clínica semelhante. Essa hérnia comprimiu uma das raízes nervosas, lá, famoso nervo ciático, né? E aí esse paciente começou a perder o movimento do pé, realizar um movimento do pé para cima, que chama de dorsiflexão. E aí na investigação a gente achou uma hérnia de disco muito grande, comprimindo a raiz nervosa, ele estava com uma dor extrema, não estava conseguindo andar, nenhum remédio estava sendo eficaz no combate à dor, então internamos o paciente para essa investigação, detectamos rapidamente essa compressão grave pela hernia de disco, prontamente fizemos uma cirurgia por uma técnica muito invasiva chamada cirurgia endoscópica, que é uma cirurgia que a gente faz com um corte pequenininho, de menos de 1 centímetro na pele. Ele poucas horas depois, inclusive, estava de alta, já com resolução completa da dor e tendo voltado já o movimento do pé. Obviamente, fisioterapia e reabilitação física no pós-operatório são fundamentais para a gente ter aquela recuperação ainda mais importante. Doutor, para completar, o negócio é o seguinte, vou fazer uma consulta com o senhor aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. Na minha família, nós estamos usando até uma palavra em desuso em São Paulo, mas lá no interior de Minas a gente usa ainda, né? Uma cacunda, uma cacundinha, sabe? Porque o meu irmão Homero, ele tem esse detalhe. A minha avó Beatriz tinha também. A minha mãe Carmen também tinha. E a minha tia mãe, Antônia, também tinha. E eu também tenho. Hereditário isso? Não tem conserto? E uma grande parcela das doenças de coluna, Milton, tem um caráter que chama de genético, tá? Existem fatores de risco envolvidos nas genes, na origem dos problemas de coluna. Obesidade, sedentarismo, tabagismo, osteoporose, que é o osso frágil, traumas repetitivos, má postura, né, influenciando ali de forma negativa na coluna. Só que todos esses fatores de risco são fatores de risco modificáveis. O único fator de risco não modificável é a hereditariedade, a nossa genética. E existe um componente muito importante associado, principalmente o que você falou, que são essas alterações de deformidade na coluna, as alterações da curvatura. A carcunda, né, a cifose, a escoliose, tem uma característica genética importante associada. Então, às vezes, você vai ver lá um paciente com hábitos de vida super saudáveis, peso mantido, prática regular de atividade física, os ossos todos fortes,
e a coluna vai estar uma catástrofe porque a genética dele foi desfavorável. O senhor é muito claro, doutor Ossoni, e talvez eu vá procurar o senhor, viu? Na minha família inteira. Tem uma sobrinha também chamada Beatriz, que está lá em Muzambinho, ela também tem essa cacundinha, entendeu? A gente não fica ereto 100%, e sim uns 88%, mas tem que ser 100%, pô, entendeu? Com certeza. Vou consultar o senhor. Vamos fazer um mutirão lá, da família toda. Vai ser uma honra poder recebê-lo lá no consultório, de portas abertas, para resolver os seus problemas. Mas fica tranquilo que cirurgia, grande parte, não vai precisar. Uma das pessoas que eu citei, só eu e o meu irmão estamos vivos. Um abraço pro senhor. Fica bem, tá bom, Milton? Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço aí pros ouvintes, tá? Fica o convite aí para as próximas. Obrigado. Nossa, que clareza, que simpatia, que grande médico, hein? Grande médico, hein?